Rádio AM Entrevista Especial. Neste ano de 2020, o Operário Futebol Clube de Itatiba completando 70 anos de atividades, exatamente no dia 7 de setembro. E Rogério Scavone, jornalista itatibense, conceituado, resolveu dedicar uma obra especial a esse clube que tem muitos e muitos adeptos. Rogério Scavone, fala um pouquinho dessa sua obra, Operários Futebol Clube, nos seus 70 anos. Olá, Luísio, amigos aí da AM Rádio. É um grande prazer falar com vocês, né? Principalmente para contar um pouco de como foi esse trabalho que resultou no livro do Operários Futebol Clube. Aproximadamente no final de 2016, o meu amigo, que também é editor, José Reinaldo Pontes, né, me convidou para se eu não gostaria de escrever a história do Operários. E no início a gente pensou em fazer alguma coisa, né, falando da história do clube que agora em 2020 completaria 70 anos. Então eu comecei a fazer uma pesquisa nos documentos do clube, nas atas, numa coleção de fotografias que eles tinham. E aí a gente, ao longo desse trabalho, a gente foi também fazendo algumas entrevistas. E foi justamente quando eu comecei a fazer essas entrevistas, né, com pessoas assim que tinham participado até da fundação do Operário na década de 50, que eu percebi que aquilo ali daria um material até mais abrangente do que a gente pretendia fazer, porque essas pessoas usavam aí o mote do Operário, mas também contavam histórias divertidas da cidade, outros assuntos paralelos ao futebol, mas que também eram muito interessantes, muito curiosos, muitas vezes engraçados, né? E aí eu vi a oportunidade de realmente fazer um trabalho mais abrangente. Conversei com o Pontes, ele gostou da ideia e a gente decidiu partir por esse caminho. Então o livro ele não se resume só à história do clube de futebol, mas também das pessoas que viveram, né, nesse período e dessas histórias de Itatiba que são bastante saborosas, né? O José Reinaldo Pontes é itatibense, possui a editora Pontes lá em Campinas, especializou-se agora, né, em livros esportivos. Tem um acervo fora do comum, inclusive citado pelo Milton Neves na Rádio Bandeirantes. O acervo é muito grande lá. Mas me fala um pouquinho, Rogério. Você teve muita dificuldade em angariar dados, informações e principalmente buscar material no acervo aqui em Itatiba? Não, foi até o contrário, Luísio. Surpreendeu a quantidade de material que a gente foi encontrando, principalmente esses depoimentos, né? Que eu, na introdução do livro, até conto isso. Eu não faço um trabalho de pesquisa histórica. É mais realmente um resgate da memória dessas pessoas, né? Da memória afetiva, da memória esportiva. Pessoas que participaram do clube, né? Exatamente. Levantaram o clube e vivenciaram. Isso, e aí que eu entendo que está a riqueza desse material. Ele não tem um compromisso assim de registrar exatamente os dados históricos, mesmo porque isso seria bastante difícil. Não foi essa a intenção. Tanto que a gente ressalva que pode haver contradições, como até algumas a gente ressalta no livro, né? Porque uma pessoa tem uma lembrança de um determinado fato, outro tem de um outro jeito, um pouco diferente. Me baseei também em algumas matérias de jornal, né? Umas publicações mais antigas. E a gente foi, assim, tentando checar, lógico, com as atas do clube, que é a referência, vamos dizer, documental mais importante, mas não assim com rigor histórico, né? E também, durante essa pesquisa, ajudou o fato de eu ter um acervo de fotografias antigas bastante grande também na minha família, né?
E a gente acrescentou ao livro também um caderno de fotografias que tem mais de 100 imagens fotográficas, a maioria bastante antigas, algumas um pouco mais recentes, mas que também dão esse panorama e deixam o material assim mais agradável para as pessoas, inclusive, se lembrarem de alguns outros fatos. E como já vem acontecendo, né, o lançamento do livro ocorreu agora no dia 7 de setembro, mas já vem muitas pessoas que me procuraram, que lembraram de outras histórias, enfim. É um material que acaba motivando as pessoas a rever, né? Resgatar suas memórias e contar essas histórias, que eu acho que esse é a contribuição que o livro dá, é justamente esse registro da memória oral, né? Dessas pessoas, que com o tempo ela vai se perdendo. Então o registro num livro desses depoimentos, dessas histórias, ele é muito interessante. Inclusive tem uma história que você deve conhecer bem, que é muito conhecida, principalmente com quem trabalha com comunicação, que é a história dos Maracatins, um conjunto de samba aqui de Itatiba, que foi apadrinhado pelo Adoniran Barbosa, chegou a gravar algumas músicas inéditas do Adoniran e tem uma história bastante curiosa sobre isso, inclusive 3 fotos que eram inéditas até agora, que eu consegui resgatar, dos Maracatins com o próprio Adoniran, porque essas fotos, a gente tinha fotos do grupo dos Maracatins e do Adoniran separados, mas não uma juntos, cantando juntos. E eu consegui 3 imagens que mostram uma festa em Valinhos, provavelmente o aniversário da cidade, já que o Adoniran é natural de Valinhos, né? E essas fotos registram esse momento, que é bastante interessante. Inclusive, Rogério, comenta-se, né, que o Adoniran Barbosa havia brigado com o pessoal dos Demônios da Garoa e, para fazer birra, aquela coisa, procurou um conjunto que cantasse igual a eles. E ele veio atrás dos Maracatins. Foi aí que foi a gravação. Inclusive, uma das músicas foi gravada inicialmente pelos Maracatins e depois, sim, foi lançada pelos Demônios da Garoa. Né? Não sei se é essa história. É o tiro ao alvo. De tanta uma flechada, né? E essa é uma das histórias muito saborosas, né? Tem uma outra história que o Carlão Tega conta também, que é bastante interessante, principalmente para quem gosta de futebol, que é o dia que o Arthur Frederich esteve aqui em Itatiba por causa do Operário. Ele já não jogava mais futebol, e para quem não sabe, o Arthur Frederich é o primeiro grande craque do futebol brasileiro, né? E ele esteve em Itatiba por questões aí que envolviam a política. Ele trabalhava junto com o deputado Hamilton Prado, que era um dos gerentes da Companhia Antártica, que vendia bebidas, né? E ele veio trazer um cheque para a diretoria do Operários com uma doação do deputado Hamilton Prado. E o Carlão conta essa história de uma maneira bastante divertida também, que é outro destaque aí do livro. Rogério, muitas noites de sono perdidas, porque afinal de contas a pesquisa durante o dia, mas à noite pensando no que vai escrever, buscando fatos e até sonhando com o livro. Conta um pouquinho, quanto tempo demorou tudo isso? Na verdade, o livro ele já estava pronto há cerca de um ano e meio mais ou menos, né? E nós só não publicamos nessa data porque tanto a diretoria do Operários como o Pontes, né? Que o Pontes, por sinal, como você disse, é hoje a maior editora especializada em livro esportivo do Brasil. Então é uma honra participar e fazer esse lançamento por esse selo tão prestigioso, né? E tão importante, porque o Pontes faz um trabalho realmente de editar algumas publicações que dificilmente teriam um interesse comercial de uma editora normal, né? Então, na verdade, o livro já estava pronto há um tempo, mas nós decidimos guardar para a data redonda dos 70 anos. Perfeito. Infelizmente, né, o momento aí da pandemia não permitiu que o clube fizesse
a festa que se esperava e tal. Mas o clube, nós reunimos na data alguns convidados, foram prestadas homenagens a outras pessoas, né, além do lançamento do livro. O clube também ele tem investido muito na parte de melhoria da estrutura do estádio Luiz Scavone. Firmou agora uma parceria também com uma escola, um centro de treinamento de atletas, que tenha inclusive uma parceria internacional. Então tudo isso acabou contribuindo para a gente fazer um evento que foi assim um pouco mais restrito, mais cuidadoso, mas que serviu para marcar essa data, né? Que é uma data muito importante, não só para Operários, mas para a história de Itatiba, principalmente para quem gosta de esporte, Luiz. E, Rogério, nos fale, esse livro, Operários Futebol Clube e seus 70 anos, a leitura para quem viveu a época ou para os jovens que querem conhecer um pouco mais da história desse grande clube de Itatiba? Não, é para todo mundo, né, Luiz? Porque, na verdade, esse tipo de resgate da memória oral, ele tem diversos aspectos que eu julgo interessante, inclusive é o que mais me atraiu a envolver, porque você sabe que a gente trabalha com jornalismo e a gente, na verdade, acaba se transformando num contador de histórias, né? Das que a gente vê e das que os outros também presenciam e nos comentam, contam aí nas entrevistas a sua versão dos fatos, enfim. E é justamente essa abordagem que eu acredito que seja interessante e tem um interesse mais abrangente, né? Para os jovens, com certeza, também para conhecer um pouquinho mais da história e de como as coisas mudaram rapidamente, né? Porque a gente relembra aí no início do Operários a dificuldade que era, por exemplo, para comprar uma bola de futebol, um jogo de camisa, né? E com certeza eu acho que quem tiver a oportunidade de ler vai gostar bastante. Principalmente a gente recebe também muitos comentários positivos por conta das fotografias, né? Que elas também falam por si só, né? Então a gente relembra a história das irmãs Abrão, que tinham um comércio ali no Rosário, que era onde os meninos que deram origem a Operários começavam a jogar. Inclusive a própria escolha da cor do azul e branco tem uma relação com as irmãs Abrão, que eu não vou contar aqui, para fazer propaganda do livro. Exatamente. Quem tiver curiosidade, né, pode encontrar o livro nas livrarias aqui de Itatiba, na Toque de Letras, né? Eu também no meu comércio, no Foto Paródia, na Quintino Bocaiúva, na Quintino Bocaiúva 389, tem alguns exemplares, e também no site da Editora Pontes, que eles remetem para todo o Brasil, né? E fazem agora principalmente essa venda online, que é uma forma também de divulgação importante, né? Eu tive contato com o Thiago Berrage, que escreveu um livro sobre Copa do Mundo, está lançando um outro livro agora. Ele disse das dificuldades enfrentadas em termos de editoras. A Livraria Pontes, a gente sabe, o Zé Pontes é um cara que se esmera em fazer o melhor. Mas a edição, em termos de volumes, é limitado por conta aí do comércio, a primeira edição pelo menos, vai ter segunda, como que é, Rogério? Não, a gente fez uma tiragem inicial, né, Luísio, bastante assim modesta, né? Porque hoje em dia também mudou um pouco essa questão das publicações. Antigamente uma tiragem muito pequena, ela era praticamente inviável, né? Então você começava a pensar em tiragens de 1.000, 2.000 exemplares. Hoje já é viável fazer uma tiragem de 300, 400 exemplares, que o custo não é proporcionalmente tão alta. Então a gente optou, nós tivemos alguns apoios, né, para essa primeira edição, com uma certa, até com um acabamento que a gente gostaria, né? O livro tem um caderno de fotografias em parte colorido,
né, um volume, enfim, as características que a gente imaginava. E naturalmente que se houver um interesse maior, a gente tem condições de rapidamente fazer uma tiragem adicional. Inclusive já tem até um estudo de um possível patrocinador que gostaria de fazer já uma tiragem para oferecer o livro de brinde e tal, que a gente está conversando lá com o Pontes para ver se a gente consegue viabilizar. Bom, Rogério Scavone, antes de mais nada, parabéns pela atitude, né, de resgatar a memória de Itatiba, na verdade, né, e a gente sabe do trabalho árduo que se tem, o trabalho de pesquisa, a busca de informação, a busca de pessoas para falarem. E desejamos todo sucesso e que novos livros venham aí, o público de Itatiba merece. Isso aí, inclusive, nós já comentamos e também já surgiram outras pessoas ligadas a outros clubes da cidade que viram esse trabalho e ficaram interessadas em também retratar o seu clube. Aí eu acredito que a gente possa ter aí novidades positivas no futuro próximo, Luizio.